Fala galera! Bom, meu nome é professor Rodrigo, né? Eu vou trabalhar com vocês algumas questõezinhas de física do primeiro ano relativas à velocidade média, tá? E também sobre movimento uniforme, onde a velocidade se permanece constante, não muda, né? Bom, pessoal, o conceito de velocidade média é a grandeza física que mede a rapidez com que a posição de um móvel se modifica com o tempo. Pessoal, nós sabemos já a equaçãozinha básica de velocidade média. Vm significa velocidade média, é igual ao ΔS, que é a variação do espaço, S de space em inglês, né? ΔS, variação do espaço, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Pessoal, esse delta, esse triângulozinho aí, significa variação. Variação sempre é final menos inicial. Por exemplo, onde está o ΔS pode ser SF, ou seja, espaço final, posição final, menos o S0. O S0 é a posição inicial, tá? Então, espaço final menos espaço inicial é o valor do ΔS. Isso tudo está dividido pelo ΔT. ΔT é a variação do tempo. Variação é final menos inicial. Então, TF menos T0. Tempo final menos tempo inicial, tá ok? Pessoal, no sistema internacional de unidades, o espaço, ou seja, a posição, a distância, é medido em metros, tá? E a variação do tempo, ou tempo, no sistema internacional, é medido em segundos. A velocidade é uma grandeza derivada e ela é medida no sistema internacional em metros por segundo, tá ok? Às vezes pode acontecer do espaço estar em quilômetros, né? E o tempo estar em horas. Então, a velocidade seria quilômetro por horas, tá? Só que não estará dentro do sistema internacional de unidades. Tem como a gente converter lá quilômetros por hora para metros por segundo. Lembra, a conversão, basta você pegar o valor que estiver em quilômetros por hora e dividir por 3,6. Se você pegar o número lá em quilômetros por hora e dividir por 3,6, você vai encontrar o resultado em metros por segundo. Se você tiver o resultado em metros por segundo e precisar converter novamente para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Então, nós temos alguns valores lá básicos. Por exemplo, 72 km por hora, se você dividir por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Isso é clássico na física, tá? Se você tiver lá 40 metros por segundo e você quiser lá descobrir quanto que isso aqui equivale em quilômetros por hora, pega 40 e multiplica por 3,6. Você vai encontrar o valor de 144 km por hora. Pessoal, treina o cálculo, tá? Tem outros valorzinhos também que eu já passei para vocês, tabelados. Por exemplo, 108 km por hora vai dar 30 metros por segundo. 90 km por hora vai dar lá, dividido por 3,6, vai dar 25 metros por segundo, tá? 72 km por hora, dividido por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. 54 km por hora, dividido por 3,6, você vai encontrar lá o valor de 15 metros por segundo, tá? Se você pegar lá 36 km por hora e dividir por 3,6, vai dar 10 metros por segundo, tá ok? Se você pegar aqui 18 km por hora e dividir por 3,6, vai dar 5 metros por segundo. Repara que eu estou diminuindo a distância, a velocidade, né? De metros por segundo de 5 em 5, né? Bom, já comentei isso com vocês, né? Vamos fazer um exercíciozinho aqui bem rápido, tá? Ler o enunciado, é muito importante em física, ler o enunciado. Bom, de acordo com a figura, calcule a velocidade média do veículo que se move com velocidade constante de A para B. Bom, você dá uma olhadinha na figura e você vai perceber que o veículo sai da cidade A às 9 horas da manhã, na posição espacial 15 quilômetros. Aí tem uma estradazinha, né? Lá na frente, às 10h30, ou 10 horas e meia, né? Tempo final. Ele vai chegar lá na posição lá 75 quilômetros, né? Um movimento progressivo, porque está aumentando a posição, era 15, aumentou para 75, então o movimento é progressivo, velocidade é positiva. Bom, como que eu faço para calcular a velocidade média, né, desse veículo? Pessoal, vou recorrer então à equaçãozinha lá, né? Velocidade média é o quê? É o ΔS dividido pelo ΔT, variação do espaço dividido pela variação do tempo. Só que aqui agora tem o espaço final menos espaço inicial, né? Espaço final menos espaço inicial, SF menos S0, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Pessoal, velocidade média, você vai olhar na figurazinha lá, você vai ver que o espaço final é quanto? É 75 quilômetros, menos o espaço inicial, que é quanto? É 15 quilômetros. Ele partiu lá inicialmente dessa posição, na estradazinha, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Pessoal, faz a continha aí, né? 10 horas e meia menos 9 horas vai dar 1 hora e meia. Só que você não vai escrever aqui 1 hora e meia. Você vai escrever aqui 1,5 horas. Por que 1,5 horas? Porque é 1 hora inteira e meia hora. Meia hora você escreve 0,5.
30 minutos é meia hora. Então dá 1,5 horas. Bom, resolvendo a equaçãozinha aqui, 75 menos 15 vai dar 60 quilômetros, né? Dividido por 1,5. Faça a continha aí, 1,5 horas, tá, pessoal? Faça a continha aí, pessoal, mesmo na mãozinha mesmo, para descobrir quanto que vai dar aí 60, né, dividido por 1,5. Faz a mão aí, treina no lado. Você vai encontrar o valor de quanto para a velocidade média? Você vai encontrar lá 40. 40 o quê? Quilômetros por hora. O que que significa isso? Que em uma hora ele anda quantos quilômetros? 40 quilômetros, né? Se fosse 2 horas, ele daria quantos quilômetros? 80 quilômetros. Se fosse 3 horas, ele teria percorrido qual distância? 3 vezes 4, 12. Mais um zero, 120 quilômetros. Então, está aí a resposta. A velocidade média, né, desse veículo é de 40 quilômetros por hora. Pessoal, isso aqui é a velocidade média. Isso não quer dizer que ele andou o tempo todo a 40 quilômetros por hora. Ele pode ter ido mais veloz e mais devagar. Mas a média da velocidade é 40 quilômetros por hora. Por quê? Porque ele gastou 1 hora e meia para percorrer a distância de quanto? 60 quilômetros, ok? Então a gente começa então o conceito de velocidade média.